Olá, eu sou a Ana do Cozinha História Sabores Israelenses. Hoje eu vou trazer para vocês um prato especial do feriado de Shavuot, que é o cheesecake ou bolo de queijo. Muita gente conhece o cheesecake na versão americana e pouca gente conhece a versão israelense. A versão israelense é muito mais leve do que a versão americana, é um pouquinho mais azedinha e é um doce que é consumido aqui no feriado de Shavuot. Para quem nunca ouviu falar, Shavuot em hebraico significam semanas, e esse feriado simboliza o final de um período de 7 semanas, que são 50 dias de contagem do Homer, que é do primeiro dia de Pessach até o dia em que os judeus receberam no Monte Sinai a Torá ou o Velho Testamento. Isso aconteceu mais de 1000 anos antes de Cristo. E no recebimento do Velho Testamento, com isso, os judeus também tinham as leis que deveriam ser seguidas, como as leis de Kashrut. Para quem nunca ouviu falar, Kashrut são leis que regem a maneira como os judeus devem comer, inclusive não misturar o leite com a carne. Como para comer a carne exige que os animais sejam mortos sem sofrimento e tenham um procedimento inteiro, é mais difícil de consumir a carne. E o leite simboliza a maternidade, a solidariedade e a piedade. E por isso que no feriado de Shavuot, quando os judeus já tinham as leis, mas ainda não sabiam com certeza como abater os animais, nós comemos queijos e leites, que também representam o que nós gostamos de dar uns aos outros, e também é a época de colheitas. Em Hag Shavuot, como vocês estão vendo, eu tenho flores. Também é a época onde nós comemoramos a primavera, as primeiras colheitas do trigo, que eram levadas também como oferendas ao templo. A nossa receita começa com vários ingredientes, mas eu prometo que a receita é muito simples. Com guerra ou não, nós vamos comemorar o nosso feriado de Shavuot com uma receita deliciosa. Então vamos começar. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 250 gramas de bolacha. Essa aqui, gente, chama aqui Pet Bear. Mas, no Brasil, ela é o mesmo sabor da bolacha maisena. Então, vocês podem substituir. Nós vamos precisar de 500 ml de creme de leite fresco de qualquer marca. 250 gramas de cream cheese, que pode ser de qualquer marca, tá, gente? Eu tô usando aqui 25% de gordura, pode ser com qualquer um com acima de 20% de gordura. Nós vamos aqui usar o queijo branco, é a pasta de queijo branco israelense, que no Brasil ela não existe, mas ela é muito parecida com o creme de leite light, que vocês encontram aí no Brasil, ou com os iogurtes mais cremosos, como o iogurte grego. Se vocês estiverem usando iogurte ou creme de leite no lugar do queijo, tem que adicionar uma pitadinha de sal. Nós vamos precisar de um copo de leite para molhar os nossos biscoitos, 120 ml de leite para a nossa receita, 3/4 de copo, 150 gramas de açúcar. E, por último, para decorar e para complementar o sabor do nosso cheesecake, do nosso bolo de queijo, nós vamos alguma coisa para cobrir, que pode ser chocolate, pode ser, no meu caso, vou usar aqui creme de caramelo, ou pode ser também geleia, que deixa mais parecido com os bolos de queijo americanos. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar os meus cremes de leite frescos na batedeira e vou bater eles até ponto de chantilly. Eu esqueci de falar no começo, gente, mas tem um ingrediente secreto especial que é muito importante, que é um saquinho de pudim de baunilha. Pode ser de qualquer marca. Esse aqui que eu tô usando é o mais simples que tem. São 80 gramas, mas pode ser um saquinho ou uma unidade, é suficiente, não importa qual é a empresa, qual é a marca que vocês forem usar. A gente vai começar, como eu falei, pelo creme de leite fresco, vamos bater ele chantilly. Nesse feriado é comum a gente ver as pessoas com flores, as crianças também, carregando cestas com frutas, como eu falei, frutas e trigo, e também usando branco. E essa festa é muito celebrada nos kibbutz, nos campos agrícolas aqui de Israel, porque marca as primeiras colheitas. Para o chantilly, gente, vocês usem a batedeira em velocidade média a média alta, até ficar bem firme. Eu vou mostrar o ponto para vocês.
Gente, esse é o ponto de chantilly. Na hora que vocês estão vendo que, olha, já tá bem batido, bem firme, essa é a hora de acrescentar os outros ingredientes. Agora que o meu creme de leite já tá bem firme, tá quase como um chantilly mesmo, eu vou começar a acrescentar os outros ingredientes. Eu vou colocar primeiro o açúcar, o leite, 120 ml. Vou colocar primeiro o meu cream cheese. Como eu falei pra vocês, gente, creme cheese vocês vão achar com facilidade. O queijo branco aí no Brasil não tem exatamente o mesmo. Vocês podem usar ou um queijo Minas bem macio, ou vocês podem usar o creme de leite light em latinha mesmo. Agora eu vou colocar o nosso queijo branco. Ele parece um iogurte cremoso, por isso que eu disse que dá para usar o iogurte grego também, desde que ele não seja adoçado. Tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil, infelizmente, tem muitos iogurtes gregos que são vendidos, que nem tá escrito que tem açúcar, mas se vocês olham, ele tem aromatizante, ele tem açúcar, ele não serve para essa receita, tá? E agora que eu já coloquei todos os meus ingredientes, eu vou colocar por último o meu pudim de baunilha. Aquele em pó mesmo, viu, gente? Isso faz toda a diferença na receita. E vou bater de novo. Velocidade média a média alta. Bom, gente, os meus ingredientes já estão super bem misturados. Vocês vão ver que fica uma massa bem firme. O que eu vou fazer, eu vou colocar agora essa massa na geladeira e vou começar a montar os nossos biscoitos. Aproveitar todo o nosso queijo. Esse aqui vai para a geladeira e a gente vai continuar com a nossa montagem. Agora, a minha massa de queijo já ficou meia horinha na geladeira e é hora da gente começar a montar o nosso bolo. Então, gente, é possível fazer outras massas. Eu estou ensinando para vocês a forma mais simples e que eu acho a mais gostosa. Nós vamos pegar as bolachas de maisena e nós vamos brevemente, olha, a embalagem que eu estou usando aqui é um vidro redondo, mas vocês podem usar uma assadeira, o que vocês tiverem em casa. A gente vai molhar brevemente o biscoito no leite, não pode molhar muito tempo, tá, gente, para ele não ficar encharcado, e vai começar a montar os biscoitos na nossa assadeira, ou no meu caso, nessa vasilha aqui. Esse bolo, gente, dá até para fazer com as crianças, de tão fácil que ele é. Como eu escolhi um pote redondo, eu vou quebrar um pouquinho as minhas bolachas para elas entrarem aqui nas laterais. E preencher o fundo todo. Não precisa ficar perfeito, gente, porque ninguém vai ver as bolachas, tá? Agora que eu já fiz uma primeira camada de bolachas, eu vou pegar uma parte do nosso creme de queijo e vou colocar. Olha que beleza, gente, de creme. Eu vou espalhar e vou colocar mais uma camada de bolacha. Vou repetir o mesmo processo. Eu já fiz a segunda camada de bolachas, agora eu vou colocar mais um pouquinho, vou fazer a terceira e última camada de bolachas. E ainda vou guardar pelo menos 1/3 da minha massa, tá? Vou espalhar, como eu fiz da primeira vez. Vocês podem ver que eu tomei mais cuidado na primeira camada em fechar todos os vãozinhos do que eu tomei nas outras. Mas isso não faz muita diferença, tá, gente? É porque a gente gosta das bolachas, não precisa de tanto assim. Vocês vão ver que não dá pra sentir na hora de comer o bolo. E vou repetir o processo também na terceira camada. Usar uma vasilha quadrada, quando os biscoitos são quadrados, fica mais fácil. Mas aqui eu queria usar o redondo, que vai combinar melhor na minha mesa de Shavuot. Já terminei minha terceira camada e agora eu vou colocar tudo que sobrou da minha massa de queijo em cima.
O pudim, gente, dá firmeza como a gelatina, mas ele fica menos, você sente menos, ele fica menos duro do que se a gente fosse usar a gelatina. Quem não conseguir encontrar o pudim pode usar a gelatina, mas usa meio pacotinho, tá, gente? Porque infelizmente a gelatina não fica igual. Eu vou alisar bem o meu bolo com todo o creme. Eu vou alisar o meu creme quanto mais melhor, tá, gente? A gente pode até bater um pouquinho a forma para ele ficar com menos bolhas. Pronto. Agora, gente, como vocês estão vendo, ele já tá bem firme. Eu quero colocar, no meu caso, eu quero colocar o creme de caramelo. Vocês podem colocar, como eu falei, creme de chocolate, chocolate picado, podem usar coco ralado, podem usar também geleia, como no caso do cheesecake americano. Tudo fica gostoso, também frutas frescas. Como a nossa pasta ela é um pouquinho durinha, eu vou colocar um pouquinho dela no micro-ondas por alguns segundos para ela ficar mais líquida e eu despejar sobre o meu bolo. Então, eu vou pegar um pouco dela, vou passar aqui e vou colocar no micro-ondas por 30 segundos até ela ficar mais líquida. Se vocês forem usar a pasta de caramelo ou de chocolate aí no Brasil, vocês podem fazer a mesma coisa. Eu coloquei meu creme de caramelo 20 segundos mais ou menos no micro-ondas, ele já tá bem líquido, tá, gente, ó. E agora eu vou despejar ele aos poucos em cima do meu bolo de queijo, do meu cheesecake. Quem gostar mais doce é só colocar mais, tá, gente? A gente aqui não gosta tão doce assim. Esse bolo não é muito doce, só vai, como eu falei pra vocês, 3/4 de copo de açúcar e vai queijo, que deixa um pouquinho mais salgadinho, mas ele é delicioso e é muito leve. Eu vou espalhar pra cobrir meu bolo todo. O meu bolo, gente, já tá pronto, lindo, perfeito, pra gente vai cobrir e colocar na geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Esse aqui a gente não vai experimentar agora, eu vou esperar pro feriado de Shavuot para minha família amanhã. E quero desejar para vocês um bom feriado de Shavuot, boas receitas e que nós podemos ter em breve mais capítulos com visitas fora. Nesse momento nós não estamos podendo fazer por causa da situação de guerra. Até logo, vejo vocês. Se inscrevam e deem um like aqui no canal. Até mais!